Olá, galera! Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós falaremos sobre quinhentismo e o relato. Eu sou o professor Ivair, muito prazer. Vem comigo, vem! Vamos começar então essa aula sobre os relatos, as cartas crônicas que são referentes ao quinhentismo, a origem da literatura aqui no Brasil. As expectativas de aprendizagem, refletir sobre o quinhentismo, ler relato observando os elementos constitutivos dos gêneros em estudo, a sua forma, o seu estilo, o seu conteúdo e também em função das condições às quais ele foi produzido. É importante que a gente faça uma breve recordação. Antes do descobrimento do Brasil, as expansões marítimas dos espanhóis e dos portugueses exploraram os mares em busca de novos territórios. Com a chegada dos portugueses aqui no Brasil, então muda-se totalmente em função da colonização e do choque cultural. E aí é onde começa, então, a produção escrita, a produção literária aqui no Brasil. Os portugueses que aqui chegavam eram deportados ou aventureiros. E aí, com isso também, chegam os jesuítas, a Companhia de Jesus, que tinha a missão de catequizar os índios. Então surge, portanto, nesse período, em 1500, a partir da descoberta do Brasil, a literatura de informação. O contexto histórico. A descoberta do Brasil é um período conhecido como quinhentismo, marcado por manifestações literárias que foram produzidas sobre o Brasil. Todas as cartas, todos os relatos, as crônicas descreviam o nosso país. E essas manifestações são consideradas crônicas históricas. Essas crônicas históricas, esses relatos, essas cartas refletem a visão de mundo e a linguagem dos colonizadores. Tem como tema central a conquista material e a conquista espiritual. Quando nós falamos de conquista material, porque os colonizadores também vieram para explorar as nossas riquezas naturais. Quando me refiro à conquista espiritual, em função da catequese, eles tinham como objetivo salvar, segundo eles, os nativos que aqui estavam. Tendo como intuito transmitir ao europeu informações da terra e dos habitantes local, utilizando um tom de deslumbramento. A literatura informativa conta com relatos exaltando a terra exótica e exuberante. É marcada pelos adjetivos que são quase sempre empregados no superlativo. As crônicas, os relatos, a carta do descobrimento, a literatura jesuítica, portanto, faz parte desse período do quinhentismo. São vários relatos dos viajantes que compararam o Novo Mundo ao paraíso. Américo Vespúcio, Cristóvão Colombo e outros navegantes que escreveram um relato relatando terem encontrado de fato o paraíso. Destacam-se também outras obras, por exemplo, Tratado da Terra Brasil, escrito por Pero Magalhães Gândavo, Tratado Descritivo do Brasil, escrito por Gabriel Soares de Souza, Diálogo das Grandezas do Brasil, escrito por Fernandes Brandão. Carta do Descobrimento. A carta de Pero Vaz de Caminha, escrita ao rei Dom Manuel, é o verdadeiro registro do nascimento do Brasil. Então agora eu vou trazer para vocês alguns fragmentos dessa carta para vocês perceberem que se trata de fato uma carta em que procura descrever, que procura de fato relatar tudo sobre a nova geografia, o encontro com uma nova cultura que aqui eles encontraram. E nesse dia, à hora de vésperas, houvemos vistas de terra, primeiramente de um monte muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos. Ao monte alto o capitão pôs o nome Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz. Olha só, e neste dia, às horas de véspera, o período da tarde em que eles tinham por costume fazerem as suas orações e etc. Aqui nós temos aqui uma outra palavrinha desconhecida, e de terra chã, que significa planícies. Então foi o que eles encontraram. Então percebe por que relato? Então a carta, na verdade, ela descreve o que eles estiveram encontrando.
Aqui fala especificamente sobre esse encontro e um choque cultural. E dali ouvemos vista de homens que andavam pela praia cerca de 7 ou 8, segundo os navios pequenos disseram, porque chegaram primeiro. Então, aqueles que saíram da nau, do navio maior, foram fazer a exploração da terra, se depararam com essas pessoas. A feição deles é serem pardos de maneira de avermelhados, de bons rostos, bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, e nem estimam, ou seja, não têm vergonha, não se acanham, nenhuma coisa cobrir e nem mostrar as suas vergonhas. Aqui falando especificamente, né, das partes íntimas da genitália. E estão acerca disso com tanta inocência como tem de mostrar o rosto. Então, por ser uma questão cultural, os nativos que andavam nus, para eles era indiferente, né? Então, é como se estivesse olhando para o próprio rosto deles, eles não sentiriam nenhuma vergonha de estarem se expondo dessa forma, que assusta, né, o colonizador que aqui chegou. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe vimos. Aqui eles relatam, portanto, que ainda não tinham se deparado com as riquezas minerais do país. Não era conhecido ainda até então. Porém, a terra em si é de muitos bons ares, assim, frios e temperados, como os de Dantre, Douro e Minho, uma região, comparando com a região lá de Portugal. Porque neste tempo de agora, os achávamos como os de lá. Uma comparação eles fizeram. Águas são muitas, infindas. Aqui eles relatam, então, né, o quanto que o Brasil já era rico, né, percebia-se essa riqueza hídrica. E, em tal maneira, é graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. Então, eles já acreditavam, né, na fertilidade das terras, olha só, dar-se-á nela tudo por conta das águas que tem. Então, querendo bem aproveitar, teria, então, muitas possibilidades. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. Olha só a visão do colonizador no relato dele. A intenção dele seria que o melhor fruto, né, a melhor ação seria a catequese, então, dos indígenas, né? E esta deve ser a principal semente de Vossa Alteza, em ela deve lançar. Ou seja, cuidar, então, da salvação dos índios. As literaturas jesuíticas, né, da Companhia de Jesus, tinham como objetivo de catequizar os índios. Então, José de Anchieta escreveu vários textos em língua tupi dirigida aos índios. Então, sermões, poesias e peças teatrais. Principalmente o teatro como uma forma de educar os nativos, os índios. Só para fazer uma reflexão sobre o relato, né, segundo a visão de Pero Vaz de Caminha, ao contrário do europeu colonizador, os índios que aqui viviam não tinham as graves doenças dos brancos, viviam livres em suas terras, em regime de igualdade, comunhão de bens e decisões comunitárias. Então, olha só como que era bonita a organização social dos indígenas. Só que quem veio de fora achava que estava errado, que eles precisavam, então, ser salvos, que eles precisariam ser catequizados. Aí, só para refletir, uma perguntinha, né? Partindo de tudo isso que nós estamos refletindo dos relatos. Na sua opinião, os índios descritos por Pero Vaz de Caminha precisavam de salvação? Só para uma reflexão, porque os textos deles, os relatos, é segundo a visão deles. Vocês estão tratando desse conteúdo, né, dos relatos, das crônicas, vocês estão trabalhando sobre o quinhentismo, essa literatura de informação. Então, assim, é muito importante para vocês, fica aqui as dicas do Ivair, pesquisar sobre o tema. É importante que vocês estejam estudando, olhando lá a apostila, o livro, né, que trata disso. Uma outra questão é entender o contexto histórico sobre o quinhentismo. Então, eu já mostrei para vocês que foi a chegada dos portugueses no Brasil, né, o europeu, ele como colonizador, a produção de uma literatura que começava com os relatos, com as crônicas, as cartas que iam para Portugal informando sobre a nova terra descoberta. Compreender que esses gêneros textuais, as crônicas, os relatos, são utilizados ainda hoje, ok? Então fica aí a dica para vocês estarem estudando,
quando vocês pegarem as listas, é importante que façam novas pesquisas, que vocês possam estar lendo para estar recordando tudo isso que a gente falou, ok? Então aí, terra à vista, foi o contexto histórico que nós falamos e nós já vamos então encerrando a nossa aula. Eu espero que esses 10 minutinhos tenham sido de muito proveito para vocês e espero que vocês continuem estudando aí nas suas casas, ok? Muito obrigado pela participação, conto com vocês, sucesso, tchau e obrigado!